Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vamos aí para um pós-jogo de Corinthians 1, Palmeiras 0 lá no Ananias Parque. Que maravilha, e começar essa final do Paulistão assim. Vai Corinthians! Bom galera, tivemos aí o primeiro jogo da final do Paulistão lá no Ananias Parque. O Coringão bateu o Palmeiras por 1-0. Nossa, como é bom começar a final desse jeito, né? Diante das expectativas que a gente tinha aí por conta da eliminação na Copa Libertadores aí, né? Na pré-Libertadores, todo mundo... E aí, que Corinthians vai vir a campo para esse jogo? Mas graças a Deus o Coringão jogou direitinho e garantiu o resultado aí. Como eu sempre falo aqui, eu não sou um analista de futebol, eu gosto de ter um bate-papo com os corintianos aqui apenas depois do jogo e ver as impressões que cada um teve sobre o jogo aí. Então vou falar de alguns tópicos aqui que eu acho bacana falar. Gostaria de falar primeiramente do nosso técnico Ramon Dias, porque tá aquele, né? Diz que me disse, aí Ramon fica, Ramon sai. Falando especificamente do jogo de hoje, para mim o Ramon acertou muito. Eu venho batendo nessa tecla alguns vídeos aqui no canal, né? Quem já tá acompanhando aí deve ter visto. Que eu não concordo com essa ideia de ficar mudando o time de acordo com o oponente. Eu acho que quando o time tá acertado, tá jogando redondinho, é sempre o adversário que tem que se preocupar em falar assim, não, o time dos caras é bom, o time dos caras joga assim, assado, vamos buscar uma estratégia aí pra anular os caras. E o Corinthians entrou praticamente com o time que se classificou aí, o time que quase conseguiu tirar o Barcelona, né? Mas mais ainda o time que eliminou o Santos, com exceção do Garro, que infelizmente, né? Pelo jeito a questão do joelho dele aí pode ser um pouco mais preocupante do que a gente pensava. Também tem a questão que o jogo hoje era lá no sintético, né? Apesar das pessoas que defendem o sintético bater nessa tecla que não tem nenhum estudo médico específico que comprove que tem mais lesões por conta do sintético, mas os jogadores têm essa preocupação porque falam que o impacto é diferenciado, né? Uma coisa é a gente, né, galera? Bater aquela peladinha nossa no final de semana do sintético, outra coisa é o nível de exigência do futebol profissional é diferente, então os caras sentem, né, quando tem essa troca aí do natural pro sintético. Então eu creio que eles preferiram, né, poupar o Garro por conta disso e entraram com o Romero no lugar, né? Obviamente o time perde naquela transição ali do meio de campo, com aquelas metidas de bola do Garro, mas eu acho que até pela intensidade que sabia que o jogo exigiria hoje, optamos, ó. O Ramon optou por entrar com o Angel Romero aí no ataque, né? E tirar o Garro. Então o time se portou muito bem, galera. É o que eu falo. Eu tenho na minha visão, na minha concepção, que eu sempre falo isso, né? Quem começar a seguir o canal, talvez vai até se cansar de ouvir eu falar isso, mas eu, como corintianos mais antigos, pode ter outros times, mas o meu time, o meu Dream Team do Corinthians, assim, que eu falo, é aquele de 98 e 99, cara. E a gente tinha um meio campo ali de jogadores, né, extremamente ofensivos, que você falasse, o Vampeta e o Rincon eram jogadores de marcação, sim, mas olha a qualidade que os caras tinham para sair jogando, né? Então, assim, eu não sou muito a favor de um meio-campo totalmente brucutu, de colocar os caras, tipo, vai, trazendo para essas épocas mais antigas aí, vamos colocar o meio de campo com Gilmar Fubá e Ralph, entendeu? Tem que ter uns caras que nem um Elias, que nem um Paulinho, que sabe sair jogando. Às vezes você pode compor, sim, com um marcador e outro que sabe sair mais jogando, né? Mas a prova que quando você compõe o time com jogadores compromissados que ajudam a marcar, enfim, você não precisa se preocupar em mudar de um 4-4-2 para um 3-5-2 para o time ser mais marcador. Não, mantém o 4-4-2, né? Que esses dois meias aí ajudem um pouco mais a marcar e pelo menos vai ter a qualidade para sair jogando. É assim que eu imagino que deva ser. E foi assim que o Ramon fez hoje, né? Sem precisar recorrer para 3-5-2, conseguiu fazer um esquema de ótima marcação. O Corinthians, para mim, sofreu muito pouco. O Palmeiras não conseguiu dar aquela pressão que geralmente ele consegue dar quando joga ali no Allianz. O Corinthians começou bem, mesmo naqueles minutos iniciais, onde se esperava que o Palmeiras fosse ter o ímpeto ali, que o Hugo fosse sofrer várias tentativas de chute a gol, não sofreu.
né? Dá pra contar nos dedos as defesas que o Hugo teve que fazer no jogo. E do primeiro tempo, da metade ali do primeiro tempo, dos 20 minutos do primeiro tempo em diante, o Corinthians equilibrou as ações, a posse de bola já estava igual para os dois lados. O Corinthians é verdade que não teve assim muitas chances claras de gol, mas já começou a ter alguns escanteios a seu favor ali. Para um time que está jogando fora de casa, é isso. O que não pode acontecer foi o que aconteceu contra o Barcelona lá no Equador, o time fica só atrás tomando pressão, 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 e a bola toda hora rondando a área, e se bem que no primeiro tempo contra o Barcelona não aconteceu isso, mas eu dei esse primeiro exemplo que eu quis ir voltando na ordem cronológica para voltar no outro jogo contra o Palmeiras, que apesar do empate em 1-1, a gente, que é corintiano, a gente não vai tapar o sol com a peneira e a gente sabe que era pro Corinthians ter tomado uma goleada aquele jogo por essas coisas que só o futebol proporciona. O Corinthians conseguiu ainda o Hugo pegar a bola ali no finalzinho, não deixar o Corinthians perder, o Memphis fazer aquele desarme, dar o passe pro Yuri, fazer o gol. E a gente conseguiu ainda sair com o empate, mas o que não pode acontecer é um jogo daquele que foi pavoroso, não é? O Corinthians não fez nada. Hoje o Corinthians jogou. O Corinthians jogou, marcou certinho, entendeu? Sofreu o que é normal um time que tá jogando fora de casa sofrer, beleza? E eu citei o Yuri que fez o gol. Yuri, né, mais uma vez, o protagonista que o time do povo precisa. Eu gosto muito desse moleque. Eu falo moleque porque eu já passei dos 40, ele tem só 23, né? Mas o Yuri aí um baita jogador, teve aquela fase ruim lá, mas protagonista dos clássicos, como eu citei do jogo anterior contra o Palmeiras, marcou hoje, marcou de novo, mas diferentemente que aquela vez foi o gol que evitou a nossa derrota, hoje foi o gol da vitória, né, que colocou o Corinthians aí com uma ótima vantagem no primeiro jogo aí, beleza? Outro tópico que eu queria abordar, né, e que todo mundo sabia que uma das armas do Palmeiras aí seria o Estevão. O Estevão, a gente sabe que é um jogador de muita qualidade, tanto é que tá na seleção brasileira aí que vai jogar os jogos das eliminatórias da próxima semana aí, né? Isso aí vai ser assunto para o próximo vídeo, mas jogo das eliminatórias que pode desfalcar bastante o Corinthians aí. Vamos ver como é que vai ser o arranjo que a CBF vai fazer aí. Tem início de Campeonato Brasileiro, tem o segundo jogo do Paulista, enfim, vários jogadores do Corinthians convocados, não para a seleção brasileira no caso, mas para diversas seleções sul-americanas. Vamos ver como que vai ser isso aí. E o Estevão, como eu ia dizendo, né, todo mundo sabia que era uma arma do Palmeiras. E abemos lateral esquerdo, Andileri. Cara, o Estevão não ganhou uma dele. Não teve uma ação ofensiva no jogo aonde o Estevão levou vantagem para cima do Andileri. Pelo menos eu não tô lembrando, eu só consigo lembrar do Andileri toda hora desarmando o Estevão, toda hora cercando certinho, dando bote. Chegaram a falar sobre isso na transmissão, que a questão do Andileri ser um jogador experiente, conhece os atalhos do campo ali, né? Você vê que ele não dá bote errado, não dá... Fez um partidaço Andileri. Outro que também fez um partidaço que chovendo molhado, o cara joga de terno, né? André Carrillo, pelo amor de Deus, o cara domina ali o meio de campo. Ele foi um exemplo clássico que eu citei, né, os times anteriores do Corinthians lá de 98, 99, a gente sabe toda a história que o Rincon era meia ofensivo, o Luxemburgo trouxe ele pro meio de campo e fez ser um dos melhores volantes aí, não só do Corinthians, mas que tiveram passagem no futebol brasileiro. E o André Carrillo, guardado as devidas proporções aí, mas também foi um jogador ofensivo que foi, né, trazido mais para fazer essa função aí de meio de campo, um pouco de marcação, um pouco de jogando pro ataque, e o cara domina ali as ações, é incrível, não tanto na marcação, mas na questão de dominar a bola, olhar o jogo, proteger a bola dos adversários e fazer as jogadas, os passes ofensivos ali certinho. O cara é bom demais. Vamos falar também sobre Memphis Depay, que, né, tá sempre sendo alvo aí. Não tem como ele não ser alvo, né, de elogios e de críticas, porque por tudo que eu já falei aqui, que todo mundo que tem canal, página do Corinthians vem falando, o cara pediu o protagonismo para ele, né? Protagonismo esse que era do Rodrigo Garro no ano passado. Quer dizer, na verdade, o protagonismo estava bem distribuído ano passado, né? Que o Memphis com a 94, o Garro com a 10 e o Yuri com a 8, esse trio ofensivo se encaixou de uma forma que era o tormento dos adversários no ano passado. Mas já que o Memphis
pediu esse protagonismo para ele, que já era um protagonismo que ele deveria ter pelo salário, né? Que ele é o astro do time, o salário mais alto. Ainda dobrou esse protagonismo exigindo seu camisa 10. Hoje fez uma partida normal ali, né? Nem boa, nem ruim. Ainda não foi aquela partida que eu espero ver, que eu sempre falo, né? Eu quero ver ainda o Memphis destruindo em um clássico. Ele deu o passe ali que, apesar de não ser aquela assistência clara para gol, né? Que ele deu o passe e o Yuri só teve que chegar escorando, né? Ele deu um passe ali que deixou o Yuri numa condição boa, né? Para aí sim o Yuri fazer toda a jogada, né? Limpar a marcação e chutar pro gol. Mas o lance inicial foi do Memphis. Provavelmente isso vai ser contabilizado como uma assistência para ele aí, ainda mais que tem os gatilhos no contrato lá. Se eu não me engano, ele chegou no número de assistências necessárias nessa temporada para ganhar 1,5 milhão a mais. Tem outras questões aí que tá todo mundo debatendo, né? Do prêmio que o Memphis vai ganhar caso o Corinthians seja campeão paulista, que é praticamente o prêmio que o Corinthians vai ganhar sendo campeão paulista, né? É insano isso, né? Mas eu tô com a intenção de trazer um vídeo essa semana falando sobre isso, né? Sobre outras coisas do Memphis aí. Mas, como eu falei, cara, o Memphis pediu a 10, chamou protagonismo pra ele, e eu ainda quero ver o Memphis fazendo um jogo como o Carlitos Tevez fez contra o Santos, né? Camisa 10 ali, meteu 3 gols, acabou com o Santos, entendeu? Como diversos jogos onde o Neto vestia 10, chamou o protagonismo para ele e decidiu o jogo, entendeu? O Memphis ainda não teve esse jogo, claro, ele não tem tanto tempo de Corinthians assim quanto esses outros que eu citei, mas seguimos aguardando. Eu ainda não tô naquela turma que demoniza o Memphis, fala, volta pra Holanda, como eu já tô vendo muita gente falar, mas também tô naquela turma que eu não concordo que, pô, parece que você abre a boca pra eu, cara, eu como corintiano, eu sigo outros canais de Corinthians que até são inspiração para eu começar esse humilde canal aqui, que eu espero que chegue no patamar desses outros canais que eu tô citando em algum momento, mas eu tenho visto, cara, o Zé é insano. Nossa, o corintiano já xingou o Cássio, já xingou o Marcelinho Carioca, já xingou o próprio Tevez que eu citei agora, Edilson, os caras que fizeram muito mais pelo Corinthians e, cara, não pode falar mal do Memphis que, meu, os caras estão sendo escorraçados no próprio canal deles por falar, por questionar, né, se o Memphis não deveria estar entregando mais pelo que ele ganha, por esse protagonismo que ele pediu, né? É estranho isso daí, né, cara? Vamos. Como eu falei, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que tudo que é extremismo, né? Tanto você querer chutar o cara, falar que ele não presta mais, volta pra Holanda, quanto você colocar o cara num patamar de não pode ser questionado, é demais, né? Queria falar também sobre outro jogador que também é amado e odiado pela torcida aí, né? Romero, mas não pra criticar, quem segue o canal aqui fala que pra mim o Romero tem o lugarzinho dele sim na história do Corinthians, apesar que muita gente não acha isso, né? Mas pra mim quem não acha o Romero, eu não digo ídolo, mas que não acha que ele merece pelo menos respeito, a pessoa, né, não tem sanidade, sanidade corintianística, digamos assim. Mas jogo de hoje, propriamente falando, eu achei que até que demorou pro Thales entrar, né? Era um jogo ali que eu acho, na minha opinião, como eu falei, né? Ainda bem que eu não sou técnico do Corinthians, né? Se bem que tem jogos aí que o Ramon fez coisas, não é hoje, mas que tem gente que talvez preferisse eu como técnico do Corinthians do que o Ramon. Mas enfim, hoje eu não tô questionando assim que o Ramon fez escolhas erradas pro jogo de hoje, como eu falei anteriormente. Pra mim o Ramon foi um dos destaques positivos dessa partida. Mas pra mim até que o Thales demorou pra entrar no jogo, né? Pena que logo que o Thales entrou, o Ramon começou a tirar peças ofensivas pra colocar Charles, pra colocar jogadores de marcação ali no meio, então ele não pôde usufruir de jogar junto com o Yuri e com o Memphis ao mesmo tempo, né? Tirou o Yuri, acabou um momento ali, ficou só o Thales e o, e o Memphis no ataque, né? Então ele não pôde usufruir tanto dessa questão de puxada de contra-ataque e tal, né? Então, mas pra mim, o Thales Magno poderia ter entrado antes e pra mim era um jogo
que tava a caráter para ele entrar, principalmente depois que o Corinthians fez 1-0, que o Palmeiras, né, não ia querer perder em casa, começou a se lançar o ataque. E o Thales tem essa característica, na minha opinião, melhor do que o Romero. Se vocês discordam, deixa nos comentários aí. Mas o Thales é mais velocista, é mais driblador. Teria essa possibilidade de fazer mais jogadas ali que favorecesse o Corinthians na questão do contra-ataque. Também, né, para não dizer que tudo são flores, né, eu falei do Yuri, nosso protagonista do time do povo, decisivo, gol em clássico, mas pena que naquela jogada ali do segundo tempo, falando de contra-ataque, justamente um contra-ataque que o Corinthians puxou, se ele acerta o passe pro Memphis no meio ali, eu não entendi, ele quis mandar para mim, ele tinha que mandar aquela bola rasteira pro Memphis fazer o segundo e aí, na minha opinião, já era. Se o Corinthians metesse 2 no Allianz, eu não vejo o Palmeiras conseguindo fazer 2 gols de vantagem no Corinthians na arena, nem ferrando, cara. Entendeu? Eu já acho, não, quem vê eu falar isso vai achar, mas então você acha que 1-0 só? Não, pra mim 1-0 também já deixou o Corinthians muito favorito, né? Com essa questão de com empate, já espero que o Ramon não vai entrar com esse pensamento. Ah, o empate é nosso, então não, pra mim tem que ir pra cima pra ganhar o jogo em casa, né? Mas se beneficiar dessa questão de poder empatar no final do jogo, se não tiver conseguido fazer gol. Aí é diferente. Mas não já entrar com esse pensamento de empatar, né? Bom, e para finalizar o vídeo, que já tá ficando longo aqui, tô vendo o tempo de vídeo. Faz tempo que eu não fazia um vídeo tão longo assim. É só falar do Klaus, né? Que graças ao bom Deus não teve interferência no jogo. Todo mundo questionou a escolha dele para arbitragem. E assim, galera, perfeito. Quando o árbitro passa desapercebido, é a melhor coisa que existe. Então, graças a Deus, o nosso temor aí do possível palmeirense Klaus, eu não posso afirmar que ele é, eu não sei se ele já deu alguma entrevista falando que é palmeirense, mas a galera especula que ele tem família palmeirense, já apareceu foto segurando a bandeira do Palmeiras. Não teve interferência no jogo, mesmo com o temor de nós corintianos aí, de várias decisões erradas que ele teve em jogos contra o Corinthians aí, em jogos contra o Corinthians que a gente lembra de ele expulsar o Cássio por cera, eu nunca vi goleiro sendo expulso por cera, né? Enfim, vários jogos questionáveis que ele apitou do Corinthians aí, ele não interferiu e o Corinthians saiu com a vitória no primeiro jogo. Que fase que tá o Corinthians, ah, meu Deus do céu. Vambora, galera, eu tenho fé que esse Paulistão vai ser nosso. Às vezes a gente já teve Corinthians aí anteriores, como o de 2012, que para chegar naquela fase, naquele ano glorioso de Libertadores Mundial, teve tropeço em 2011, ridículo de ser eliminado pro Tolima, mas que depois se reergueu. Então, quem sabe essa derrota pro Barcelona, essa terceira eliminação em pré-Libertadores, que foi um fiasco, que fez os rivais tirarem muito sarro da gente, não possa ser uma coisa positiva aí, né? Uma virada de chave para entender o que foi feito de errado, para entender que não tem que entrar com 5 zagueiros quando joga fora de casa, para entender que tem que dar sequência para o mesmo time que vem jogando, para entender que não pode entrar de salto alto contra nenhum adversário e quem sabe, né? Não possa ser uma virada de chave aí para o Corinthians ter momentos gloriosos aí de agora em diante e que esse momento possa começar no dia 27 com a conquista do Paulistão, já que o Palmeiras impediu o nosso tetracampeonato, né? Aquela vez, vamos impedir o deles agora também e dar o troco, beleza? Valeu, galera, forte abraço pra vocês, espero que você, quem assistiu até aqui, deixa um comentário pra mim, eu assisti até o fim, que faz tempo que eu não faço um vídeo tão longo assim, espero que vocês tenham gostado. Vai Corinthians, tamo junto. Vou deixar 2 vídeos aqui, você que é corintiano pode gostar, tá conhecendo o canal agora, pode gostar de algum desses 2 vídeos aí. E vai Corinthians até o próximo jogo, agora só dia 27, né? Vai ter a data FIFA aí, mas quem acompanha o canal aí sabe que eu tô sempre postando coisas na aba comunidade, deixando YouTube Shorts aí, então se inscreve no canal aí, segue aí que eu tô sempre postando coisa do Corinthians diariamente pra gente aí, beleza? Valeu, galera. Vai, Corinthians. Chupa, seus imundos. Ganhamos, porra. Tamo junto, galera. Vai, Corinthians.